Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Danilo que está falando com vocês nesse momento. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa atividade mapa, justamente pensar o que a gente vai fazer, quais são os processos, tá? Vamos entender um pouquinho melhor a nossa atividade mapa, ok? A atividade mapa em si ela foi elaborada pensando em explorar os conceitos de rede de computadores, só que, claro, sendo aplicado no cotidiano de um futuro, né, desenvolvedor sistemas para internet, assim por diante. Então, nosso contexto inicial, nós estamos ali iniciando, falando com a fala, né, que acompanhando com os avanços recentes em várias áreas da tecnologia, que possibilitam um crescimento cada vez maior de sistemas e serviços baseados na internet. Um aspecto que poucos sabem é que tais projetos, para estarem na web, precisam de diversos protocolos de rede e configurações específicas em um servidor para rodar sem problemas. Então vamos lá. É, a gente tem que relembrar nossa segunda aula, nós falamos um pouquinho sobre protocolos e principalmente quais são os protocolos principais, né? E em todo momento a gente está falando, né, de como colocar no ar, deixar no ar, assim por diante. Na nossa contextualização, damos a devida importância em referente ao armazenamento das informações de software de visualização, questão do software web, lembrando que a base da internet, os protocolos que a gente utiliza, está baseado naquela arquitetura client-server, que é o cliente-servidor, né? Que é bem interessante para a gente trabalhar. Mas vamos lá. Então, a gente tem uma contextualização e o que você vai ter como missão, então, nesse momento? Vamos nos colocar num- na visão de um desenvolvedor, vamos pensar aí que vocês estão subindo um projeto no ar, vocês chegaram num cliente novo, vamos pensar assim, vocês tiveram a missão de colocar um serviço web para rodar. Então, a gente pode iniciar a nossa ideia, né, após a nossa contextualização e motivação, por que que a gente está aplicando no rede de computadores em sistemas para internet, né? Então a gente vai começar aqui com a base da leitura. Com base nessa breve introdução sobre os aspectos que norteiam o componente web, né? Vamos imaginar que você será responsável pela configuração do servidor que contém serviços essenciais para hospedagem e manutenção de projetos web. Para cumprir a tarefa que lhe foi designado pelo seu líder técnico da empresa, você deverá cumprir quatro fases básicas necessárias. Beleza. Pessoal, nós temos quatro fases. Se a gente for descendo aqui, temos fase um, fase 2, fase 3 e fase 4. Passei sem querer aqui. Fase 4. Então, todas as quatro fases elas são importantes que vocês façam para que seja configurado. Legal? Então, a primeira das fases, é a configuração de rede. O que acontece? A gente vai preparar um ambiente, a gente vai desenvolver um ambiente. Nesse ambiente, aqui está dizendo que a infraestrutura básica é o quê? Você deverá criar duas redes, sendo que cada uma deverá ter no mínimo 5 computadores em ambas as redes, e essas devem ser interligadas a um servidor central. Ok. Se fôssemos para desenhar isso, como se fosse isso, como se fosse o desenho. Nós teríamos 5 computadores num lado e 5 do outro, e ambos sendo conectados num servidor central. Nós temos duas redes. Se duas redes, então a gente só tem que somar. Temos o mínimo 5. Pode ser mais? Pode. Mas eu tenho no mínimo 5 computadores em cada rede. Ok? Devemos lembrar que um computador não será útil se não estiver com IP atribuído. Nós falamos na nossa aula sobre o protocolo DHCP, mas para a atividade mapa a gente vai utilizar IP fixo. Ok? A gente vai vendo um pouquinho lá para frente como fazer isso. Sendo que você deverá configurar todos os computadores. Como temos duas redes, cada uma seguirá um endereço diferente baseado no seu RA. Então lá, vejamos. Aqui é um exemplo de um RA. E a gente vai olhar, a gente vai ignorar o traço 5, porque isso não é o que a gente precisa. A gente vai se basear nos dois últimos RAs, dos dois dígitos do CRA. Então a rede 1, aí tanto faz A ou B, rede 1, ela tem como base o último dígito antes do traço. Então, aqui era o 1, então essa primeira rede é 1. Na rede 2 é o penúltimo. Aqui nós temos o 5 por conta disso. Aqui temos abaixo, pessoal, alguns casos especiais. Por quê? Vou imaginar que o meu penúltimo número é zero. Então, a gente vai somar mais um. O que acontece? Então, fica, em vez de ser 0 e 3, a minha segunda rede aqui, a primeira rede, lembrando, a primeira rede é com base nesse número aqui.
Então seria 192.168.3.x. A minha segunda rede eu teria um problema, porque eu não posso ter rede zero na nossa estrutura. Então, eu estou dizendo que a minha segunda rede será 192.168.1, porque é 1. Não é 0, é 1, que é a nossa nova leitura e atribuição. Ok? No caso de números iguais, eu pego o último número, no caso a sequência aqui, o segundo, e somo mais 1. Aí fica 4. No caso de números que eu tenha 0 e 1, ok? Por que que dá esse problema? Quando eu for atribuir um 1 aqui, ó, qual que é a situação nesse caso? Ó, vou até colocar num bloco de notas. Qual seria o problema atribuído? Tá? Temos aqui, vamos imaginar que esse é o IP final, o endereço final que eu tenho. Se eu mudar para o último dígito, que é o 0 ali, para 1, ficaria 1, 1-5. Isso não pode acontecer, ter duas redes. Então, o que acontece? Como não pode ficar dessa forma, simplesmente eu transformo o primeiro para 2. Aí fica 12. Então, o real final, que era 0, 1, na verdade ficou 12 aqui no final. Tá? Essa é uma situação. Se fosse invertido, tá? Igual está ali embaixo também. Se fosse essa sequência, só que se fosse 1 aqui e 0. Na transformação, ia acontecer a mesma coisa. Opa, ia acontecer a mesma coisa, ficar 1 e 1. Para solucionar isso, 1 que já existia, ó, esse 1 já existia, ele vai virar 2. Então aí a gente vai ter a primeira rede sendo 1 e a segunda rede sendo 2, literalmente. Tá? Então, essas são possibilidades quando nós temos os dois dígitos 0 aqui, 0 ou 1. Se fosse um caso, um outro exemplo, vamos colocar aqui, traço 5, onde nós tivemos aqui fosse 0, literalmente, 5, e aqui 0, essa rede no final seria 0, 1. Professor, mas o meu RA não é nem 0 nem 1, só que ele é repetido, é 4 e 4. O que eu faço? Outro exemplo, deu 4 e 4, que dois números não é 0 nem 1, mas repetiu. O último aqui, ó, seguindo a nossa regra, ó, 3, 3 aqui igual a esse aqui, ó, 3, 3, tá vendo? Esse número aqui se muda para 5. Assim por diante, tá, pessoal? A gente vai ter várias possibilidades, mas é isso que a gente tem que entender. O mais importante é você compreender como a gente extrai as redes através do CRA, ok? Só lembrando que a rede 1 não conversa com os computadores da rede 2, mas ambas as redes conversam com o servidor central. Quer dizer, lado A não conversa com o lado B, mas conversando com o computador central, eles conversam. Beleza? Aí tem que descobrir aí e dar uma pesquisadinha um pouquinho para a gente ver. É bem fácil, a gente vai vendo com o tempo. Legal? Então, fase 1, configuração da infraestrutura básica, colocar os computadores, o servidor e deixar operante através dos IPs. Fase 2, a configuração desse servidor de DNS. Lembramos que servidor de DNS, pessoal, ele é muito útil para que em vez de eu me identificar pela numeração por IP, eu identifico por nome, igual nós comentamos. Em vez de me apresentar a vocês sendo uma pessoa com o número 778-4869-77-10, por exemplo, que é inventei aqui um CPF, por exemplo, nós vamos utilizar o quê? O servidor DNS, que no caso eu vou me apresentar sendo Carlos Danilo. Então, é a mesma ideia quando a gente trabalha com sites. Tá? Então, para que isso funcione, você tem o quê? No servidor central instalado e configurado, podemos habilitar e configurar diversos servidores, tá? Dentre eles, o servidor DNS. Para configurar o servidor DNS, vamos ter a base, os IPs atribuídos no servidor, ok? Seguindo as duas redes. O objetivo do servidor DNS é trabalhar com os nomes em vez dos IPs. Acessar os endereços, né? Assim vamos configurar o mesmo, seguindo com base no nome. Então, o que acontece? Meu nome é Carlos Danilo Luz. Então, quando eu querer acessar o servidor através de uma página de navegador, a gente vai ver um pouco mais para frente no nosso exemplo, eu tenho aqui, ó, Carlos. A minha primeira rede vai ser Carlos. Carlos vai ser uma forma de identificar, encontrar o IP, o servidor através da rede A. E o rede 2, eu consigo achar ou acessar o servidor através do meu sobrenome, Luz. Ah, professor, mas eu não tenho
dois nomes ou três nomes, lembrando que é só o primeiro e o último. Eu tenho só, igual por exemplo, a Janaína Freitas, ok? Tenho só o nome e sobrenome, mais nada. Ou José Aparecido, tudo bem. Rede um, Janaína, sem acentos, e o 2 sendo Freitas, ok? Isso que você precisa fazer de configuração de servidor de DNS, beleza? Passo um, infraestrutura e IPs. 2, configuração de servidor de DNS. 3, o 3 é o seguinte, você tem que configurar um arquivo lá no servidor web, que é o quê? No servidor central instalado e configurado, podemos novamente ter acesso a serviços disponíveis, como por exemplo o servidor web, que é um dos principais componentes da aplicação web. Para isso, vai ter que fazer o quê? Você deve editar o arquivo index, ok, contido no servidor. Nesse arquivo você tem que colocar o seu nome do curso, o nome do seu nome completo, nome do acadêmico, RA e polo. Então, isso é a configuração que você tem que fazer nesse arquivo aqui. Isso dentro lá do servidor. Por último, fase 4, que aí às vezes que é mais complicadinha para alguns, que é o que a gente vai fazer a criação de um sistema de FTP, igual eu falei. A forma de transmitir informação através da web em si, para subir arquivo lá no servidor, é através do protocolo FTP. E esse protocolo FTP existe dentro do servidor, ok? Dentro do servidor, a gente consegue nós temos o servidor de FTP, que é um dos serviços que está lá dentro. O detalhe é que no servidor de FTP nós podemos criar permissões. Então, por exemplo, quando a gente for criar um usuário, se o usuário meu nome é Carlos Danilo Luz, o meu usuário Carlos, que é o meu primeiro nome, ok? Ele vai ter a permissão de escrita, leitura, exclusão, renomear, posso renomear o que eu preciso, e listagem. Então, é o meu usuário, é meu nome e o meu RA sem traço. Pode ser com traço também, mas é importante que seja o RA. E eu vou ter um segundo usuário chamado Luz, que é o meu sobrenome, que ele só vai poder ter o poder de leitura e listagem. Além de criar esses dois, a gente vai ter que subir um arquivo de texto para testar, para ver se realmente está funcionando. Como a gente testa isso aqui? Depois você vai ter que mandar, além do arquivo ali zipado, né? Você vai enviar os prints, se você quiser, mas a gente consegue ter acesso. Por quê? Você vai enviar um arquivo, depois a gente vai falar do Cisco Patch Tracer, tá? Então, assim, para fazer a configuração, depois de feitas as configurações, a gente vai ter que fazer o quê? Para acessar, para ver se está funcionando mesmo. Você vai abrir um computador na rede, qualquer um deles. Você vai criar um arquivo clicando o quê? Um arquivo de texto. Ao clicar no ícone Text Edit, editor, né? Text Editor. Dentro deste arquivo, você vai salvar com o seu nome e seu RA. Pode ser salvo com qualquer nome. Depois de ter salvo, você vai abrir o arquivo Editor, vai colocar o seu nome, RA e nome e fechou. Depois você vai utilizar o Command Prompt, que é o prompt de comando daquele máquina que você está instalado. Para ter acesso ao servidor FTP, você tem que digitar o FTP, espaço ou ponto. Na verdade, a gente não configurou DNS, vai ser espaço. FTP, espaço, o IP do servidor que você configurou. Será requisitado usuário e senha. Então, usuário e senha. Lembrando, se você entrar com o usuário e senha de leitura, você não vai conseguir subir nada. Mas tem que usar o de escrita que está aqui. Depois de feito isso, para enviar o arquivo criado, você vai listar, né? Basicamente, vai listar, procurar onde está. Você vai utilizar o comando put, nome do arquivo. O usuário a ser utilizado tem que ter a permissão de escrita. Tá? Então, essas são as configurações. Tá? Tudo isso, pessoal, usando o Cisco Packet Tracer 7.3. Pessoal, seguinte, como a gente pode ter modificação na versão, eu já deixei disponibilizado para vocês aqui um link para vocês baixarem a versão do Cisco Packet Tracer 7.3. Tá? Porque tem que ser realizado todas as ações e ser enviado o arquivo .pkt. O que está acontecendo? Alguns alunos estão um pouco em dúvida, porque depois que você faz baixa o arquivo, instala, vocês vão logar, vai vir para vocês essa tela aqui, ó, ok? Essa tela está dizendo referente ao Cisco Academy, né? Onde o ideal é vocês terem o login. Por quê? Nós temos duas opções. Ou eu posso me logar, ou eu posso continuar como convidado. O detalhe é que se eu continuar como convidado, eu só vou poder salvar o arquivo 3 vezes. E eu não acho recomendado. E o ideal é vocês terem o usuário e acesso, que vocês podem baixar, salvar várias vezes, além do que
conseguir fazer essa manutenção, criar outros projetos, e aí fica bem legal, tá? Antes de eu me logar aqui, acho que vamos logar, acho que eu estou com o meu e-mail da instituição, deixa eu ver se é esse, se não é o meu outro, mas eu acredito que seja esse aqui. Utilizo dois e-mails, vamos lá. Ok. Por que que ele sumiu essa tela? Porque eu me loguei, porque eu já tenho cadastro, e ele ativou para mim o Cisco Packet Tracer. Se eu fechar e abrir de novo, ele não pede mais usuário e senha, além de eu poder ficar salvando várias vezes. Tá, professor, eu uso o Mac e o Linux, ok. Ô, professor, onde eu faço para fazer esse registro? Ok. A gente vai vir aqui no Google mesmo. Vocês podem digitar, ó, Cisco Packet Tracer. Vocês vão ver esse Netcard aqui, que para mim apareceu como sendo o segundo. Você clicando nele, vai ter as informações do Cisco Packet Tracer, referente a como que funciona, assim por diante, ao ensino do Cisco Packet Tracer, ok? E aqui no canto nós temos o entrar, né? Tá vendo? Entrar, esquecer a senha, ou você pode vir aqui, tá em introdução, e vai vir para outro local também, ó. Não tem problema. Mas vocês podem vir aqui em fazer login, ó. Só voltar naquela tela anterior, ó, entrar. Aí você fala assim, ah, professor, mas eu não tenho login, igual tá aqui, ó. Você pode colocar um e-mail seu. Ok? Ou, no caso, como eu já tenho esse que eu também acesso, esse aqui eu já fiz também. Ó, chegando no segundo trimestre, novo login e criação de conta. Você pode clicar aqui em cima também, onde você pode criar uma conta na Cisco, tá? Mas basicamente seria esse a ideia, tá, pessoal? Vocês viram que é bem simples o caminho que eu fiz, na verdade, tá? Ó, vamos lá, vamos voltar. Aqui eu vou em identificação, ok? Cisco Academy, tá? Cisco Packet Trace, estão os cursos. Aqui nós temos a apresentação, os cursos que são habilitados, né? Perguntas frequentes. Se eu vier aqui, ó, ensina, vai ter um suportezinho, né? Acho que ele vai estar liberado só. Não, foi. Mais instruções, ó. Quem fala, ensine conosco. Mas, enfim, aqui você pode reenviar a ativação, apoio, tá? Aqui nos cursos nós temos outros cursos também bem legais, ó. Carreira, mais podcast. Se você clicar aqui esse é o home da tela em si. Eu falei só clicar no caso, o apoio. Deixa eu só confirmar aqui. A gente tem várias internet das coisas, ó, parte de automação de cursos dele, o Cisco, o Packet Tracer em si, né? Ó, inscreva-se agora para outros projetos. Tem bastante coisinha legal nesse site aqui. Acho que é bem interessante vocês darem uma olhada, tá? Mas qualquer coisa é só clicar em entrar aqui. A gente redireciona. Caso você não tenha login, é só vir aqui, ó. Novo login. Create account. Que é para vocês criarem uma conta para estar registrando aqui para ter acesso a várias coisas. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem como que funciona a questão do cadastro, para vocês terem essa opção de baixar várias vezes. É gratuito, então não se preocupe com isso. Beleza? Voltando então vamos pensar agora e passar rapidamente por alguns passos da nossa atividade. A primeira delas é a configuração dos computadores. Então, aqui no Cisco Packet Tracer, lembrando que é muito importante vocês darem uma olhada também no estudo de caso, tá? Eu não vou detalhar muitas coisas aqui, mas vamos dar um overview. O que eu preciso é o que? Computador. Então, eu vou aqui, ó, Devices, né? E vou PC. Posso clicar. Ou eu posso arrastar. Ou eu posso fazer assim e duplicar. Opa, não quis duplicar. Aí duplicou. Ok? Eu tenho que ter uma quantidade X, que é o que está falando lá. Nesse caso, eu vou apagar aqui. Beleza. E eu tenho a questão dos servidores, ó. Então eu tenho aqui, ó, no mesmo endereço, ó, server. Vou puxar, arrastar. Beleza. Tá dizendo que eu tenho
eu tenho que ter um computador, os computadores têm que ligar, se ele está ligado no servidor. Aí você vai ter que pensar em como eles vão estar ligados. Aqui eu vou colocar o exemplo de um único computador ligando, tá? Vou colocar apenas um computador sendo ligado ao servidor. Para ligar os computadores ao servidor, eu tenho aqui o raiozinho, que eu acho mais fácil. Puxa aqui, ele já pega automático a porta com a porta que eu tenho. Fiz uma conexão direta com o servidor. Tá, para configurar, então eu tenho X computadores e X redes. Aqui eu posso simplesmente clicar nisso aqui e eu tenho aqui as configurações. Está falando que eu tenho que ter a configuração de IP fixo. Então eu posso vir em configurações, posso vir aqui, ó, Fast Ethernet, IPv4 e vou colocar. Se a minha rede é 192.168.2.1 lá, eu gosto de colocar sempre um de 2 em diante, 2. Beleza? Fechei. Máscara de rede já pega automático, só clicar fora. Ok. Estou configurado, então o computador está sendo configurado direto no servidor. No servidor, uma dica aí para vocês entenderem, tem como eu desligar ele, desligo. Estão percebendo que aqui estão os componentes que eu posso trabalhar aqui embaixo, ó. Então assim, eu posso a qualquer momento incluir mais um componente ou remover outro componente. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho espaço para 2 slots aqui de arquivo, tá? Tenho 2 slots, ó. Se quiser vir aqui puxar mais um, ó, não tem problema, ou remover esse, jogar para cá. Nesse caso eu vou trabalhar com um só, tá? No servidor eu tenho as configurações de internet, então se essa rede aqui é a 2, então essa IP aqui, que nesse momento eu só tenho uma rede de internet, também tem que ser 2 para conversar. 192.168.2.3. Legal. Qual é o detalhe aqui? Eu só estou um computador conversando com um servidor. A gente tem um problema. Por quê? Eu tenho que ter mais 5 no mínimo aqui. E eu vi que o servidor tem apenas espaço para 2 slots de placa de rede. A gente tem que, depois vocês vão ter que pensar de modo fácil, fazer com que todos esses computadores se conectem a esse servidor aqui. Tá? Eu não vou deixar isso de dica aí, que vocês têm que incluir mais um equipamento para fazer a transmissão para cá. Beleza? Então, configuração de IP fixo está aqui. E aqui tem os serviços aqui já configurado também, que é a placa de rede. Tá? Então, eu estou fazendo só parte da nossa atividade, não vou fazer tudo para vocês entenderem, mas é basicamente o que? Tenho 5, esses 5 tem que se comunicar e conectar com esse servidor. Mas lembra que no servidor eu tenho espaço apenas de 2 slots. Seguindo a nossa atividade aqui, ele fala da configuração de servidor de DNS. Como que eu faço para configurar servidor de DNS, pessoal? Vamos voltar lá, servidor. Eu tenho os serviços aqui que eu falei, eu tenho vários, ó. Dentre eles o DNS que está aqui. E eu estou dizendo que meu nome é o nome principal. Então eu vou colocar lá como Carlos Recode, tipo A Recode, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque esse aqui é algumas formas de a gente fazer, tá? Mas seria Recode. Qual que é o IP que eu vou colocar aqui? Não é o IP do computador, mas o IP do servidor, tá? Não é esse IP daqui, ó, da máquina, ok? Não é o IP da máquina, mas sim o IP do servidor, porque quando eu tentar configurar, achar a palavra Carlos na minha rede, eu tenho que encontrar o servidor. Então aqui, qual que é a configuração que eu vou ter? 192.168.2.3. Então, quando eu digitar Carlos, vai ser esse IP. Se fosse outro IP, para outra região, a gente sabe que tem duas redes, é outra configuração. Tá? Então, configurou o servidor DNS? Conforme está pedindo? Configurou. Agora o servidor web, que é o mais tranquilinho também. Servidor web, a gente vai vir aqui, novamente. E aqui está o servidor HTTP. Aqui eu tenho todos os arquivos, aqui está o HTML que a gente está falando que tem que editar. Clica aqui e edita a informação que está aqui dentro. Ok? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Carlos Danilo. Não precisa ficar muito charmoso, tá? Salvei. Ok. Não tenho mais problemas. Beleza. E eu tenho ainda que configurar
o servidor de FTP. Onde eu configuro o servidor de FTP? Está aqui. Aqui tem o meu usuário, minha senha, os arquivos já existentes no servidor de FTP. Aqui eu já tenho um usuário de exemplo do próprio servidor, ele está ativo, ok? DNS, o servidor está off, tinha esquecido, vamos deixar ele ativo. HTTP, ativo também. Então, eu tenho o servidor de TCP ativo, DNS ativo, o de FTP ativo, e aqui eu tenho que colocar o usuário e senha e adicionar. Ou no caso aqui, se fosse, eu poderia apenas remover ou renomear, perdão, alguns casos assim, tá? Então é aqui que você vai configurar essas petições aqui, tá? E para a gente ter certeza que está funcionando, primeiro, vamos lá. Eu quero acessar da minha máquina aqui, acessar lá. Eu vou vir aqui para ficar mais fácil, essa aba desktop, onde nós temos que fazer uma pequena configuração, que é o seguinte: se eu vier aqui no meu browser, aqui ó, web browser, e eu digitar lá 192.168.2.3, que é o servidor, olha lá, o servidor web ele ativou, Carlos Danilo. Só que vocês lembram que eu configurei o nome Carlos também lá. E eu dou Enter, ele fala hostname não resolvido. Por quê? Porque eu tenho que configurar também, aqui ó, no IP Configuration, o meu servidor de DNS padrão, que tem que ser o número do IP lá do servidor. 2.3. Feita essa configuração, gateway padrão não precisa. Agora, se eu voltar aqui no browser e digitar Carlos, agora ele aciona também. Então, dessa forma, o servidor DNS está configurado. Tá? Então, fizemos isso. Beleza. Como eu vou, que está dizendo ali na atividade, então, IPs estão funcionando, servidor DNS funcionando, e aqui funcionando, e aqui também está. Aqui onde nós falamos da criação, você vai vir aqui em Text Editor, colocar o seu nome RA, ok? Na hora de fechar aqui, ele vai pedir para salvar. Você clica em salve, coloca o seu nome, ok? E aqui está o prompt, que é a tela preta, onde eu vou estar digitando lá os comandos que já estão escritos. Se eu der um dir aqui apenas para listar, ó, aqui está carlos.txt e o simplify. Então, só para vocês entenderem, aqui está o meu arquivo criado. E lá foi falado, qual que é o arquivo, como que eu faço para acessar o servidor? É o ftp espaço 192.168.2.3. Olha lá, username e tal. Aí a gente vai fazer as configurações e vai seguindo, pessoal, conforme está sendo requisitado aqui nos comandos. Ok? Pessoal, acredito que era isso. Tentei ser o mais simples possível. A atividade é uma atividade assim, relativamente tranquila, não é muito complexa, mas acho que vale a pena a gente estar explorando, né? E cada vez mais estar trabalhando nesses conceitos e conteúdos. Ok? Espero que dê tudo certo. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Um abraço, até mais sucesso. Tchau, tchau.